Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje uma quinta-feira muito especial, aliás uma semana muito especial porque a gente vai ter debate 2 vezes nessa semana e hoje eu vim até de verde para receber o nosso convidado, eu sou corintiana, hein? Mas vim de verde para receber o nosso convidado que é realmente muito especial, ele vem acompanhado também por uma pessoa especial, mas eu não vou dar muito spoiler, porque eu vou deixar o André apresentar. Então já vou dar bom dia para o André, para a gente já chamar esse debate logo. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a toda a nossa audiência. Então não vamos nem perder tempo agora aí, porque é realmente um dia especial. Aí a gente vai ter uma discussão muito importante sobre o lançamento do livro... até fugiu aqui o nome. As Avanças da Economia. As Avanças da Economia aqui, então eu vou chamar os autores desse livro aí. Bom dia, Natan Caixeta, saudações palestrinas, professor Beluso aí, como vocês estão? Saudações palestrinas, eu fico agradecido por ela ter vindo de verde, né, que é a minha cor favorita desde os 5 anos de idade, quando eu fui ao primeiro jogo do Palmeiras no Pacaembu. Então... vocês imaginam o quanto eu vivi esse clube, né? E tenho paixão por ele, e essas paixões são boas, que não, desde que não são agressivas, né? Eu dou bom dia a vocês e agradeço o espaço que o ICL nos oferece. O ICL tem sido, nesses últimos anos, um foco de resistência ao avanço da extrema-direita, um foco do jornalismo independente. A gente acompanha muito o trabalho de vocês e vocês têm feito um ótimo trabalho. É uma honra lançar o nosso livro aqui na companhia de vocês. Fico muito agradecido aí, Natan, pelas palavras, para a Débora, acredito que também. E vamos começar então o debate, porque assim, o livro Avanças e Desavenças da Economia vai ser lançado pela editora Contracorrente aí. E a gente leu o livro assim, não inteiro ainda, mas eu fiquei muito curioso aí para conseguir, vou até destinar meu fim de semana aí, que teve feriado finalmente aí para isso, né, para completar a leitura do livro aí, tem coisa de cinema, economia aí vista por outros anos aí, bem, vamos dizer assim, você fica muito curioso assim em relação a tudo isso, mas eu queria chamar vocês dois então para fazer então uma explicação assim bem simplificada até para não economistas aí, que tem muitos que aliás, eu acho que quase toda a totalidade da nossa audiência é formada por não economistas, né? Então, para você explicar o propósito, o conteúdo aí dessa publicação para a gente. Bem, você quer que eu comece, Natan? O senhor, quem sabe, vamos fluir. Pode começar. Tá bom. Então, eu queria ressaltar qual é o propósito do livro. O propósito do livro é discutir o significado para a vida humana que tem as relações econômicas. É fundamentalmente isso. Nós estamos interessados na vida concreta de homens e mulheres que estão submetidos a um certo sistema econômico. Né? E nessa caminhada, nós buscamos, na verdade, discernir os ensinamentos, entre aspas, da economia convencional, né, que afasta totalmente os homens das suas estruturas pouco complexas, diga-se de passagem. Né? Então, nós procuramos discutir como a economia vai construindo essas hipóteses e a demonstração delas de uma maneira a se tornar uma ciência, no sentido mais tosco do termo, se vocês me permitem. Mas, então, por isso mesmo, nós tivemos a ousadia, eu diria 2 economistas, tiveram a ousadia de incluir um debate sobre filosofia e física. Debate esse que nós vamos ampliar nos próximos artigos que vamos escolher. Então, esse capítulo é para mostrar o caráter, digamos,
simplista da visão da economia convencional, que na verdade está amparada na física newtoniana, né? Não vamos aqui desqualificar, longe de nós desqualificar Isaac Newton. Mas o avanço do conhecimento, meu Deus do céu, desculpa, que coisa, que cara inconveniente. Não tem problema, professor. Mas o avanço do conhecimento na física mostrou, eu estava hoje até relendo a propósito um outro livro do Michael Epperson, sobre a física quântica, e a física quântica demonstrou que as concepções binárias e simplificadoras colhidas da física newtoniana, né, foram substituídas, avançaram na direção da física quântica com o princípio da incerteza e da ontologia do mundo microfísico, né, que desmente ou se afasta das visões da física clássica, da física newtoniana, e, ademais, esse movimento foi acompanhado pela teoria da relatividade do Einstein, né, que criou a teoria dos campos em oposição, teoria dos campos na relação entre os corpos, né, e sobretudo os corpos celestes. A teoria dos campos supõe que você tenha forças, né, que acabam se transformando em movimentos, né? Aliás, a ideia de movimento é uma ideia que foi introduzida na física quântica, que foi introduzida pela física quântica, né? Tem um movimento das partículas, sua posição em movimento, e não há compatibilidade entre... você não pode explicar a partir de um determinado exame do movimento das partículas a sua posição e a sua velocidade. Então, isso aí já introduz uma questão que em economia você tenta simplificar. Mas eu queria encerrar essa primeira parte da minha participação dizendo que tudo isso está ligado a uma crítica que nós fazemos em relação à economia como a sua pretensa condição de ciência. É uma área do conhecimento importante, né? E a vida concreta das pessoas. O que aconteceu é que a economia se afastou da vida concreta das pessoas, e veja quantos exemplos agora, né, que nós temos do corte de gastos, etc., corte de gastos da educação, corte de gastos que não faz sentido econômico e muito menos social, né? Que a gente tem que tratar a economia, interessa porque ela deve servir a vida humana e não se servir da vida humana, né? Então esse é o nosso propósito. Vou passar para o Natan. Bom, o que a gente quis fazer no livro, né, o professor já explorou bastante as nossas pretensões, mas eu queria reafirmar um ponto, acho que é o seguinte: quando a gente olha a constituição da chamada ciência moderna, né, ali pelo século XVIII, XIX, quando na verdade você começa a construir a física moderna, a matemática começa, digamos, a se espalhar como um referencial de rigor para o método científico, e começa todas as outras ciências, no campo das ciências sociais, a sociologia, a antropologia, a história, etc., começam a adquirir esse caráter, digamos, científico, entre muitas aspas, como o professor bem falou. Acontece o seguinte, que em quase todos os casos, e a gente escolheu a física porque na física isso é muito visível, você teve um exercício de questionamento muito forte
a respeito dos seus métodos e do próprio objeto, daquilo que as ciências estariam, digamos, interessadas em estudar, né? E a economia foi ao contrário. A economia ela é fundada como um campo de conhecimento e ela vai se reproduzindo a partir de certas certezas, justificativas e teorias que, como o professor bem apontou, tiram o ser humano da jogada, né? Um filósofo que o professor gosta muito, ele já é camarada do professor há muito tempo e meu ficou camarada desde a graduação, que é um tal de Karl Marx. Ele dizia o seguinte, na economia política, ela trata de trazer para dentro dela a inumanidade e deixar a humanidade fora dela. Eu acho que isso resume bem a tentativa de crítica que a gente tenta colocar no livro, de mostrar como nas ciências que se apossam da ideia de conhecer o mundo, de questionar, etc., você tem sempre um movimento de ida e volta, de estar sempre voltando ao seu objeto, perquirindo a realidade, e na economia é o contrário, você fecha lá um modelinho que você imagina explicar a realidade e fica por isso mesmo, né? Então, quando nós vemos a ideia de avanço da, entre aspas, ciência econômica, não tem avanço, não tem avanços grandiosos, é sempre a mesma coisa reembalada, né? Se você pega os modelos de equilíbrio do início do século XX e pega os modelos modernos de expectativas racionais, etc., eles têm o mesmo fundamento epistemológico, digamos, né? Que é tirar o ser humano da jogada, tirar o tempo, tirar a moeda, ou seja, você tira tudo que importa e sobram apenas as variáveis que você acredita que correspondem a um certo comportamento. E isso é muito nocivo, porque a partir dessas concepções, os economistas se colocam na posição de tomar decisões que impactam toda a sociedade. O professor citou a questão do corte de gastos, mas a gente pode citar a recente elevação dos juros, por exemplo, né? Na ata do Copom, tinha um item escrito o seguinte: nós precisamos prestar atenção na inflação e subir os juros, porque o mercado de trabalho está apertado. Sabe o que eles querem dizer? Eles querem dizer o seguinte: eles querem reafirmar uma relação inexistente, que já se comprovou inexistente por diversos estudos, desde pelo menos 1930, eles querem reafirmar a relação entre desemprego e inflação. Ou seja, quanto mais gente desempregada, sem dinheiro e com piores condições de vida, você consegue trazer a inflação para a meta. Quer dizer, eles usam todo esse aparato, entre aspas, técnico e teórico, para afirmar uma coisa que não tem sentido teórico de fato, mas que é bem quisto e bem desejado pelos donos do dinheiro, né? Pelos endinheirados. E quem vai ficar desempregado e passar fome, provavelmente, a partir disso, que se lasque, né? Então você vê que essas suposições dos economistas têm consequências muito reais. É disso que a gente tenta mostrar a todo momento no livro. E até aproveitando um gancho de tudo que vocês estão falando, inclusive desse afastamento que está acontecendo, né, que vem acontecendo, das medidas econômicas das pessoas e até tirar, né, as pessoas do modelo, vamos pensar assim, eu queria até chamar um ponto em relação à dívida pública, porque é um tema muito atual e necessário e é sempre abordado por meio dessa ótica ortodoxa fiscalista, inclusive pintada de ciência, e tem uma passagem no livro de vocês que fala, né, vou até pegar aqui, abrir aspas, ao alegar endividamento excessivo do Estado brasileiro e a taxa Selic
negativa, os Faria Limers ameaçam com a fuga para o dólar. Implicitamente, sinalizam com uma dinâmica inflacionária semelhante à sofrida nos anos 80. Tem a ligeira impressão que as situações divergem, fecha aspas, esse é o trechinho do livro de vocês que eu separei. Como vocês explicariam para a nossa audiência essas divergências e se vocês conseguem ver esses movimentos acontecendo nessa atual pressão cambial pelo corte de gastos, que a gente vem acompanhando aí no nosso dia a dia? Então, Débora, vamos por partes, né? Vamos começar com a hierarquia dos processos, dos movimentos, né? A nossa economia brasileira, ela fez uma abertura financeira, como muitas economias, digamos, de moeda não conversível, né? É preciso explicar que o real não é uma moeda conversível. Você não chega ali no aeroporto de Frankfurt com uma nota de R$100, o cara manda te prender, porque você quer trocar ali no balcão, você não consegue. Então, é o seguinte, a moeda universal é o dólar. A gente tem que começar com isso, né? Agora, bem contestado, digamos, pela presença da China, mas ainda é. Né? Então, como nós temos uma abertura financeira no movimento de capitais, o que esses capitais hoje fazem? Quando a gente fala em movimento de capitais, a gente não pode pensar aquilo que ocorreu nos anos 50, quando veio uma ventania de capitais produtivos aqui ao Brasil. O Volkswagen foi criado aqui, outras empresas italianas, todas elas no pós-guerra procuraram o Brasil como um país emergente, que virou o país emergente mais industrializado. Agora o negócio não é esse. O negócio é desculpa eu falar negócio, o processo não é esse, é de outra natureza, é de arbitragem entre câmbio e juros. Não é? Então, em primeiro lugar, nós temos que olhar essa determinação, essa sobredeterminação. Né? Isso constrange a política econômica brasileira. Não é? Então, o que os conservadores tentam explicar? Que o problema é o risco fiscal. O risco fiscal que está embutido no déficit primário e no nível de endividamento. O nível de endividamento brasileiro hoje está em torno de 76% do PIB, né? 76% do PIB, nada assustador. Ocorre também que há um engano a respeito da dívida pública. Você pega a dívida pública americana, ela está na casa dos trilhões, né? Na casa dos trilhões. Muito bem. O Brasil tem uma dívida pública de 76%, 78% do PIB. A precisão é. Muito bem. É preciso entender qual é a função que a dívida pública tem nessa economia de mercado financeiro capitalista. Vamos voltar para 1694, quando o Banco da Inglaterra, né, resolveu acolher a dívida pública emitida pelo governo. Passou a ser um ativo fundamental para o desenvolvimento dos outros ativos financeiros. Se o Banco da Inglaterra não tivesse feito isso e usado esse instrumento como fundamento para a expansão dos mercados financeiros, não tinha ocorrido a Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial só se realiza ao longo, né, isso é 1694, nós estamos falando ainda do século XVII, a Revolução Industrial vai ocorrer no final do século XVIII, né, sob o olhar de Adam Smith, Ricardo e Marx e outros. Né? Então, precisa entender que isso é constitutivo do sistema monetário financeiro capitalista. É constitutivo. Você tem a ideia de que você vai dar o calote na dívida pública, se ela está denominada na sua moeda, não há nenhuma chance, porque se houver qualquer problema, o Banco Central entra lá e compra, bota no seu... Veja só o que aconteceu na crise de 2008, 2009. Será que as pessoas não veem? Né? Então, o Estado, através do Banco Central
e do Tesouro têm capacidade de fazer a gestão disso, né? Mesmo que em algum momento você tenha algum questionamento, etc. Mas não há nenhum caso de calote na dívida pública denominada em sua moeda, né? Quando nós sofremos a crise da dívida externa, foi por conta da dívida ser denominada em moeda estrangeira, dívida denominada em dólares. E aí nós tivemos esse choque, nós não emitimos dólar, o nosso Banco Central não pode usar dólar para comprar dívida externa, ele não emite dólar, então não pode. Então, eu gostaria de deixar esse tema aí para o Natan comentar, porque eu já falei demais. Que isso, professor. Mas eu diria o seguinte, eu gostaria de pegar um pouco, comprar um pouco da posição do professor, né, já que a gente está falando de mercado financeiro também, para dizer o seguinte, duas coisas. Primeiro, os economistas não têm ideia do papel da dívida pública no capitalismo. Eles imaginam que é um ativo como outro qualquer. Eles imaginam que dívida pública você pode, digamos, substituir pelo uma ação XYZ pela dívida pública é a mesma coisa. Não é. A dívida pública é um motor essencial da riqueza privada, porque ela não só funda a riqueza privada, como ela também impulsiona a partir do momento que ela permite que o Estado faça investimento, gaste, etc., ela bota a economia para andar. Então ela assegura a riqueza privada em última instância, né, como a gente vê, por exemplo, na crise de 2008, quando tudo está afundando, quando o barco está afundando para todo mundo, eles correm para a dívida pública, mas em primeira instância ela também é importante para fazer justamente esse papel, né, de iniciar o processo de gasto. E se a gente olha para a história, o professor falou da fundação do Banco da Inglaterra, o capitalismo é financeiro desde seu primeiro dia. Ele não começou a ser financeiro a partir de 1900 e bolinha. Não, ele é financeiro desde o século XVII. É preciso deixar claro isso. Eu vejo até gente, nossos amigos mais progressistas, etc., falando, não, temos que reverter a financiarização. Bom, então eles vão ter que voltar lá no início, vou fazer uma máquina do tempo, voltar lá no início e falar, não vamos fazer capitalismo não, porque financiarização não pode. Não dá para fazer isso, né? Então a gente tem que ter consciência disso. O capitalismo é um troço financeiro. Ponto, parágrafo. Agora, esse movimento que tem acontecido agora, cambial, é um movimento puramente especulativo, né? Como aconteceu há algumas semanas atrás, aconteceu no Japão um troço desse. A bolsa caiu de um dia para o outro, porque o pessoal estava interessado em pegar lá um quinhão, né, do movimento dos juros norte-americano. O Japão tem alguma coisa a ver com isso? O Japão está em risco fiscal? Evidente que não. Mas o movimento de capitais, a necessidade desses fundos de investimento, grandes instituições financeiras, em rentabilizar o seu patrimônio, faz com que você tenha esses movimentos, né? E quando a gente está tratando de mercados emergentes como o nosso, como o Brasil, que tem moeda fraca, mas que tem também um Banco Central muito, digamos, o Banco Central brasileiro, ele deixa a coisa rolar muito solta, digamos assim, nessa parte da flutuação do movimento de capitais, e aí o pessoal faz a festa, né? Sobe o câmbio lá para cima para pressionar o Banco Central e o governo, né? Então, essa é uma pressão externa, tem a ver com o que acontece lá fora. Essa coisa de risco fiscal é um conto de fadas que você precisa acreditar para referendar essa posição
do ponto de vista da opinião pública. Você diz, não, o Estado está gastando demais, etc. É por isso que o país não cresce, é por isso que o juro está alto, etc. Você fica falando dessas coisas pela mídia, pelos economistas, e o povo acredita, né, que as contas do país, que a conta do governo é igual à conta da dona de casa. É uma besteira completa. Então, na verdade, esse movimento é especulativo, né? A subida dos juros não adianta em nada, né? Isso gerou, evidentemente, uma subida da inflação, como a gente viu agora, e o nosso Banco Central atuou muito mal. Não sei qual a opinião do professor sobre isso, mas o nosso Banco Central, aliás, a gestão Campos Neto inteira, em matéria cambial, foi uma tragédia. Queimou reservas porque operou errado, né? Acha que só porque o nosso regime de câmbio é flutuante, você pode deixar a coisa na mão dos grandes fundos, eles determinam o preço e você só vai lá no final e faz um movimento para acomodar o processo. Quer dizer, então você permitiu que esse movimento acontecesse ao não intervir seriamente no mercado de câmbio, e agora está triste porque a inflação subiu e você quer que o governo corte gastos e ainda de lambuja você sobe a taxa de juros em 0,5% sem precisar. Uma coisa terrível, que vai cobrar um preço lá na frente no próximo ano em termos de crescimento. Isso não tenho muitas dúvidas. Eu queria agradecer muito a presença de vocês dois, acho que deu para entender muito bem aí sobre a proposta do livro, visões que vocês têm aí sobre economia, acho que bem condizente com a gente, né? Então, só queria falar para vocês dar o tchau final. E professor Beluso também queria saber quem vai ganhar o Brasileiro, só para a gente finalizar. Nós já ganhamos 2, né? Precisa tomar cuidado, porque o Botafogo da outra vez estava na frente e nós ultrapassamos. Eu estou, na verdade, achando que dessa vez seria mais prudente dizer que está difícil, mas não, para o Palmeiras não é impossível, né? Acho que se o Botafogo tropeçar em algum momento, o Palmeiras corre o risco de passá-lo de novo, né? Seria tricampeão brasileiro, que enriqueceria ainda mais nosso embornal de títulos, né? Nós carregamos um embornal muito rico de títulos brasileiros e internacionais. O Palmeiras é o maior vencedor em todos os torneios que foram disputados do Brasil. O Palmeiras é o maior vencedor. Então, nós somos vencedores. E eu espero que a gente repita esse desempenho esse ano em cima do Botafogo. Bom, muito obrigado pelo espaço que vocês concederam a gente. Foi um papo muito agradável e sempre que precisarem aí das nossos pitacos e considerações, estamos aí para contribuir para o debate. Muito obrigado, gente. Até uma próxima oportunidade. E hoje à noite, gente, tem a grande estreia, a grande live aí, nossa grande aula, a abertura da 3ª turma do Empreendedor Mestre, gente. Então, quem não se inscreveu ainda para essa aula que vai acontecer hoje às 8 horas da noite, se inscreve aí em iclmercado.com.br. É a aula preferida aí do Eduardo Moreira. Aliás, não só do Eduardo, de todo mundo aí que participou do Empreendedor Mestre, que é os segredos das vendas e da persuasão. Então ele refez a aula e vai mostrar aí para todo mundo aí para vocês verem como funciona o Empreendedor Mestre. É imperdível. Aproveita o feriado e já clica aqui em iclmercado.com.br, liga o sininho aí para 8 horas começar. E André, tá cheio de palmeirense aqui no chat, e sabe o que também tá cheio no chat? De rolezeiros. Então, para não atrasar mais vocês, também hoje, Roberta Garcia, que também é palmeirense, cheio de palmeirense aqui, hein? Bom, agora vocês ficam com o Rolê ICL, não vamos atrasar aí o rolê. Um beijão e até mais, pessoal. Até mais, gente. Até segunda. Até segunda, gente. Tchau, tchau.
Fala, turma! Chegou o grande dia da nossa aula inaugural da terceira turma do Empreendedor Mestre, uma aula gratuita e aberta sobre os segredos das vendas e da persuasão. A gente vai aprender hoje como contar histórias que vendem e convencem. Vocês vão sair da aula maravilhados, porque além de tudo é uma aula divertidíssima. Se você está inscrito ou inscrita, 1 hora antes de começar a aula vai chegar no e-mail que você se cadastrou ou no grupo de WhatsApp do qual você faz parte, o link para entrar e ficar na sala de espera. Se você não está inscrito ainda, clica no botão aqui Saiba Mais e se inscreve em poucos segundos e gratuitamente. A gente se vê à noite.